Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de volta com alguns vídeos aí. A gente passou um tempinho aí sem gravar porque ficou um pouco complicado. A minha voz ainda não está tão boa quanto deveria, né? Esse resfriado que está pegando a gente aqui no Rio de Janeiro, né? A gente está passando por um momento até agradável, né? De clima, né? Um frio, eu acredito que gostoso, né? E eu gosto muito desse tempo, mas acabei pegando uma gripe aí um pouco severa e minha garganta ficou ruim, me impossibilitando de gravar vídeos, né? Mas estamos de volta, né? Estamos de volta aí com o canal Amor e Paz, cujo objetivo é levar uma palavra de conforto para dentro da sua casa e na sua vida também, né? Compartilhe aí os vídeos com os amigos que de repente você esteja pensando em ajudar. Tem muitos vídeos interessantes. A gente pega uma passagem bíblica, né? E dessa passagem bíblica a gente faz uma analogia aos dias de hoje, fazendo com que você compreenda o que Deus estava querendo dizer. E nós ainda estamos na parte do Antigo Testamento, né? Ainda não chegamos ainda no Novo Testamento, onde é aquela passagem do nascimento de Cristo, né? E toda a parte que Cristo prega aqui na terra, o objetivo de Cristo aqui na terra, né? E o objetivo de Deus para com os seus servos aí no Antigo Testamento são os reis, né? Os grandes reis, né? De Israel, que ele queria que que o seu povo de Israel fosse libertado, que o seu povo pudesse disseminar para o mundo o bem através desses reis, né? Desses grandes profetas que surgiram ao longo do Antigo Testamento. E aí chega o Novo Testamento, ele testifica Cristo, né? Jesus, como sendo um dos seus profetas que viriam aqui à Terra, e assim o último, né? E muitos entendem, muitas das vezes, que Cristo, Cristo foi só um enviado de Deus. Muitos testificam que Cristo é o próprio Deus encarnado na Terra, que se diminuiu, né? Se diminuiu ao nível da humanidade para tentar falar e dizer aquilo que realmente o povo precisa escutar e se ajustar diante dos seus pecados. Bom, essa é uma outra história que a gente vai falar um pouco mais à frente. Hoje eu vou me ater aqui a uma passagem bíblica aqui. Eu não estou usando óculos constantes porque está me incomodando, eu troquei o óculos e está me trazendo algumas dificuldades, né? Até a adaptação. Meu grau aumentou um pouquinho, então vou tentar fazer o vídeo sem o óculos e vou colocar só para fazer a leitura aqui, tá? Vamos lá. Vou fazer a passagem bíblica aqui, que está relacionada a Reis 17, 28, tá? Então, a passagem está relacionada a Jacó, onde Deus fala que os filhos de Jacó serão seguidores dele, né, e perpetuará no trono, né, disseminando a palavra dele e pregando que Deus é Deus e ele é o verdadeiro Deus que deve ser seguido naquela época. E aí Deus diz assim, né, para Jacó. Quando ele se refere a Jacó, ele está se referindo aos filhos de Jacó, a descendência de Jacó, que deve continuar perpetuando com a fé em Deus. Aí diz Deus assim: vós não temereis outros deuses, nem vos curvareis a eles, nem os servireis, tampouco sacrificareis a eles. O que Deus está querendo dizer aqui? Né? Única e simplesmente que, na verdade, os descendentes de Jacó jamais deverá acreditar, né? Acreditar a sua fé em um outro Deus que não seja ele. Jamais deverá fazer nenhum tipo de sacrifício a um outro Deus que não seja o verdadeiro Deus. Na verdade, Deus está aqui se afirmando como Deus diante de Jacó e o povo de Israel, para que o povo possa acreditar em um único Deus. E aí a gente vai entrar e trazer isso para os dias de hoje. O que Deus quis dizer com essa passagem aqui no Antigo Testamento, referente aqui a Reis 17, 28, para quem quiser acompanhar. O que Deus está querendo dizer
no nosso entendimento nos dias de hoje, tá? É isso que nós vamos falar hoje, tá? É muito importante para que você entenda de uma forma bem abrangente, porque a Bíblia ela é um pouco complexa em termos de compreensão, passou por várias traduções, hebraico, aramaico, interpretações, e eu ainda uso uma Bíblia aqui, muito boa, que é de estudo, né? A Bíblia King James, de 1611, né? Onde tem os estudos atualizados e fala mais a nossa linguagem, né? Ela explica exatamente o que está sendo dito ali, mas ela não faz uma analogia aos dias de hoje. Essa analogia, quem criou, né? Quem criou não, eu não criei nada, né? Na verdade, hoje eu trago essa comparação, essa analogia, né, da passagem bíblica aos dias de hoje, tá? Segundo a minha possibilidade de compreensão daquilo que eu entendi, e eu trago para os dias de hoje e coloco na minha vida no dia a dia, né? Então eu uso esses provérbios, essas passagens, e diante da minha compreensão, eu falo aqui no canal sobre aquilo que realmente vai atuar nos dias de hoje, segundo o que Deus quis dizer, né, há milênios atrás. Então vamos lá, pessoal. Quando ele fala que ele não quer sacrifício a nenhum outro Deus, que ele não vai aceitar louvar a algum outro Deus, ele está querendo dizer simplesmente que eu sou a verdade, eu sou a fé e eu sou a cura. Ninguém vai, né, a outro caminho buscar um outro Deus, né, se não souber a verdade, e a minha verdade é a que te libertará, né? Então, Deus afirma que Ele é o único Deus que existe. Agora, como trazemos isso para os dias de hoje, né? Tendo em vista que depois de Cristo surgiram muito mais religiões, o homem criou muitas coisas, algumas religiões, né, saíram do protestantismo, né, foram dissidência, algumas religiões foram provenientes do judaísmo, e muitos nem seguiram religião, viraram ateus, agnósticos e etc. e tal. Então isso, na verdade, já é a mão de Deus em cima da tua vida. Já é a mão de Deus colocando você num caminho onde Ele quer que você esteja. Mas, diante de uma realidade, Deus te dá o livre-arbítrio e muitas das vezes você faz algumas escolhas, né? Deus não vai te crucificar, né, como é que eu vou dizer? Deus não vai te crucificar, né, fielmente como deveria ser crucificado, né, diante de uma cobrança tão exacerbada ao ponto de ferir o seu próprio filho, né, que somos nós. Mas ele vai te cobrar da forma como eu sempre digo aqui no canal, né, a lei da semeadura. Você planta e o que você vai colher é sinônimo daquilo que você plantou. Então, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que hoje você pode escolher qualquer religião para seguir, né? Mas não devemos radicalizar tudo, porque o que acontece? Muitas das vezes as pessoas acham, olha, a minha religião é que é correta, a minha religião é que prega a palavra de Deus corretamente, olha, os dogmas aqui são esses e esses são os dogmas que Deus determinou. Deus não determinou dogma nenhum para que você siga, né? E para que você se encontre naqueles dogmas que estão presos aqui na Bíblia. Deus na Bíblia aqui, ele não diz, olha, sejais cristão, sejais ateu, católico, protestante, etc. e tal. Ele não fala, ele não prega isso. Na verdade, eles só colocam as leis, né? Essa aqui é a minha regra, as minhas leis são essas, né? Vinde a mim, né? Porque eu sou a verdade, né? E está aí, essa é a grande realidade. Agora, essas leis aqui são utilizadas em vários segmentos religiosos. Se você puder observar aí, a Igreja Católica utiliza a Bíblia, né? A Igreja Evangélica também utiliza a Bíblia e muitos outros. É claro que outros utilizam a Torá e outros livros da lei que estão relacionados aí somente ao Antigo Testamento, né? Tem religiões que não aceitam, né? Que encaram Jesus como sendo um camarada igual a nós que teve aqui, que foi só mais um profeta que passou e teve a sua história e ponto final. Mas ainda assim eles acreditam na Bíblia. E por aí vai. Tudo isso quem criou foi o homem. Agora, o que vai
determinar na tua vida é a tua fé. É a fé que você tem que vai te tirar de uma depressão, é a fé que você tem em Deus que vai te tirar de um momento de dificuldade, é dobrar o seu joelho para o Senhor, e dobrar o joelho para o Senhor não tem significado nenhum relacionado à religião. Mas eu tenho que dobrar o meu joelho. O simbolismo de dobrar o joelho não é porque você vai se colocar submisso a Deus, porque você já é submisso a Deus, mas é você se arrepender dos seus pecados e você se colocar pequeno como Deus se fez para nós quando veio aqui na terra como Jesus Cristo. Ele se colocou pequeno, ele se igualou ao homem, para que o homem pudesse compreender a verdade que está escrito na Bíblia. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com relação a isso, tá? Que, independente da religião que você siga, né, independente, se é uma religião do bem, se prega o bem, se ajuda ao próximo, se leva amor, carinho, né, se leva paz espiritual, se leva conforto às pessoas, por que essa religião vai ser espraguejada por Deus? Por que essa religião vai ser, né, excomungada por Deus? Essas pessoas serão... Não existe isso. Tá? Não existe. Deus, ele jamais vai fazer isso com ninguém. Não é verdade? É de uma covardia muito grande, né, o evangélico querer bater nos católicos porque adoram santos e imagens. É de uma ignorância tamanha os católicos quererem bater no evangélico, dizendo que são beatos e que pregam situações diferentes. O que tem que haver aí é um permissionismo de cada um, de ambas as partes, um respeito, porque Deus está dos dois lados, né? Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Se, né, no catolicismo adora santos, né, faz reverência a Maria, que eu digo hoje que Maria merece tudo que ela tem hoje em termos do reconhecimento humano com relação à Bíblia e à história, ela merece até muito mais, porque Maria foi a mãe de Deus, foi mãe de Jesus. Foi ela que deu a luz a Jesus para que ele pudesse estar aqui conosco nesse planeta tão covarde, né, tão maléfico, que tirou a vida do seu próprio filho, do filho de Maria. Então, os evangélicos não adoram Maria, né? E eles entendem, sabem que Maria existiu, mas não tem essa idolatria por Maria. Já os católicos já idolatram Maria. Já o kardecismo aceita tanto Maria quanto Jesus, né? E o kardecismo já entra um pouco mais além, fala do poder da reencarnação, da ressurreição de Cristo. Eles colocam do lei da causa e efeito e por aí vai, né? Inclusive hoje tem alguns estudos que já comprovam que o espiritismo daqui a um certo tempo já não será considerado uma religião, e sim uma ciência incluída em todas as outras religiões, né? Então esse é um assunto mais para frente, um assunto mais complexo. Vamos nos ater aqui a essa questão das religiões. Qual é a melhor? Não existe religião melhor. A melhor religião é aquela que te faz bem, é aquela que te tira de uma depressão, é aquela que está te ajudando e é aquela que faz o bem a todos aqui na face da terra. Porque Deus, ele vai se decodificar diante de cada religião, né, e de cada crença que existe. Como eu estou querendo dizer isso? Deus vai se decodificar. Sim, ele vai ser o mesmo Deus na Igreja Católica, como os católicos adoram, como ele também vai ser o mesmo Deus na religião evangélica, da forma que os evangélicos adoram, como ele vai ser o mesmo Deus na Umbanda, né, que é o jeito que eles adoram, né, como Oxalá, como ele também vai ser o mesmo Deus no Candomblé, como ele vai ser o mesmo Deus em todas as religiões, até mesmo na religião messiânica, né? O Deus, ele é adorado de uma forma diferente, existe um ministro, mas o Deus ali também é Deus. O que diferencia uma religião da outra são os dogmas que, muitas das vezes, a religião pegou passagens da Bíblia e decodificaram e criaram ritos, né? Então, a Igreja Católica tem o seu rito lá, que tem o Papa, que é considerado um homem santo, que é o regente da Igreja Católica, né? E aí tem os demais cargos abaixo do Papa e por aí vai, né? E aí você tem a adoração aos santos de uma forma ampla, em que todos os santos puderam ter passagens na Bíblia também. Aí você vai para a religião evangélica,
eles não adoram os santos, mas os santos que são adorados na Igreja Católica são decodificados na Bíblia como muitos profetas que passaram e têm histórias bíblicas, né? E aí o que acontece, os evangélicos entendem como muitos como apóstolos, muitos como profetas que tiveram na Bíblia e etc e tal, mas adoram Deus da mesma forma. E aí a gente vai para o kardecismo. O kardecismo já tem uma nomenclatura um pouco diferente, que Allan Kardec, né, instituiu o espiritismo como sendo algo verdadeiro, aquele esquema da mesa, toques e palavras, né? E aí ele se comunica com os espíritos e decodifica aí, né, não só o espiritismo, como também a palavra de Deus, né, naquele determinado tipo de crença. Mas lá eles acreditam em Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, em Maria também. Eles ovacionam a todos, sendo que eles colocam, né, a espiritualidade à frente de tudo isso, como sendo algo, de acordo com seus fiéis, verdadeiro, em que a reencarnação ela existe e que a lei da causa e efeito existe, que para tudo tem uma resposta e tudo que você está passando na tua vida vai ter uma resposta, vai ter uma consequência, né? Ação e reação. Então, as religiões em si, elas foram criadas pelo homem. Eu não tenho que odiar o meu irmãozinho que é católico, o meu irmãozinho que é evangélico, o meu irmãozinho que é espírita, muito pelo contrário, nós temos que respeitar, né, o segmento de cada um, a escolha de cada um. E a partir daí, como eu falei em alguns vídeos anteriores, nós temos que amar o próximo, né, como nós amamos a nós mesmos. Amar o próximo não emana aqui nenhum tipo de dogma religioso ou regra religiosa, né, 100%. Amar ao próximo é o teu coração que vai determinar, né? Amar ao próximo da mesma forma que você ama a si mesmo. E aí no outro vídeo eu falei sobre a questão do amar, do gostar, do se apaixonar, né? Você amar ao próximo não significa que você tem que gostar daquela pessoa. Você só não tem que fazer o mal. Então, o que eu digo e deixo aqui de legado para vocês, se puder ajudar ao próximo, ajude, mas também não prejudique se não puder ajudar, né? Deixa a pessoa seguir o caminho dela, siga a sua religião com fé, mas respeite a religião do próximo, porque a religião hoje é a ferramenta mais importante que nós temos para tirar as pessoas da depressão, que é uma doença que chegou para nós aqui com carga total de 10, 15 anos para cá. O número de pessoas em depressão tem aumentado bastante, né, por conta das necessidades da vida, do dia a dia. Às vezes é um problema com o marido, um problema com a esposa, às vezes é um filho que se entregou às drogas, e muitas das vezes a depressão chega para essa pessoa, para esse pai, para essa mãe, a depressão chega por uma carga excessiva de trabalho, né? Pessoas que muitas das vezes tentam te tirar do eixo, né, da palavra de Deus. Então o conselho que eu dou aqui para quem está em depressão é que possa enxergar a vida de uma forma diferente, para que possa entregar dentro de você, para que possa enxergar, desculpe, dentro de você aquilo que você não conseguia enxergar. Eu coloquei um vídeo aí há pouco tempo falando sobre o amor próprio, como eu posso gostar de alguém, né? E aí eu vou fechar aqui a cadeia, vamos falar de dentro da família. Como eu posso gostar do meu marido, né, da minha esposa, do meu filho, se eu não gosto de mim da maneira que eu deveria gostar? Então vocês têm que fazer uma análise a isso. Para você gostar de alguém 100%, primeiro você tem que gostar de você. Não é egoísmo, não é ser uníssono, muito pelo contrário, é ser uníssono para depois ser pluralista, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Amar a todos. Eu preciso amar a mim primeiro, né? Para depois, no plural, eu vou amar a mim no singular, eu, né, na primeira pessoa do singular, e depois a todos. Então, assim, a vós, a todos, né, sem distinção, sem raça, sem credo, sem nada, amar. E aí depois sim você pode fazer uma análise se realmente você tem uma depressão ou se essa depressão é só um excesso de carga de trabalho em casa, um excesso de carga de trabalho na sua profissão, um excesso de carga de pessoas ali minando a tua energia. Às vezes precisamos fazer essas avaliações, né? Eu sei que muitas das vezes a depressão
te leva até a pensamentos ruins, ao suicídio, à vontade de querer tirar a sua vida. Mas pensa bem, se você tem vontade de tirar a sua vida, é porque o amor que você tem por você e por aqueles que estão perto de você não é um amor verdadeiro. Porque como pode uma mãe que tem um filho pequeno querer sair desse mundo e deixar o seu filho aqui sendo tomado conta por outras pessoas, né? Então faça uma análise, pense direitinho para que tudo isso que eu estou dizendo possa lhe ajudar no seu tratamento de depressão. Às vezes não é uma depressão, às vezes é um estresse exacerbado, né? Pense nisso, procure amar a si mesmo, procure encontrar razão dentro do seu eu para que você possa continuar caminhando. Procure encontrar razão nas coisas que você gosta da vida. Não vamos ser materialistas 100%, mas vamos gostar daquilo que a gente está fazendo. Eu, por exemplo, estou aqui nesse planeta aqui há 52 anos, né? E fui encontrar a palavra do Senhor não tem muito tempo, mas não me arrependo de tudo que eu fiz lá atrás. Mas fiz coisas que não deveria ter feito, né? Na verdade, eu não me arrependo porque eu também não fiz nada de mal a ninguém, mas eu acho que o caminho que eu percorri, eu poderia ter feito de forma diferente. Eu poderia ter amado mais ao próximo, eu poderia ter feito mais coisas por mim quando eu não fiz, né? E hoje eu não sou melhor do que ninguém, mas hoje eu me encontro bem equilibrado, né? Eu encontrei o meu equilíbrio, eu encontrei a minha paz espiritual, onde se eu estou num ambiente que eu vejo que não é legal para mim, tem vídeo sobre isso aí no canal, eu abro mão, eu não preciso estar ali, né, para agradar ninguém. Todo mundo sabe como eu sou, sabe a minha maneira de me comportar, de me relacionar. Eu não tenho inimigos, né, eu só tenho amigos. E mesmo aquele que não gosta um pouco de mim, mas também não tem ódio, porque eu procuro tratar a vida de uma forma bem tranquila, sem agredir ninguém. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, de Jesus, sou um seguidor de Cristo. E depois que eu dobrei meu joelho para Jesus, que eu entreguei a minha vida na mão dele, eu passei a ser uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais contente com a palavra, né? Então, assim você, quando se aproxima mais de Deus, você fica menos vulnerável à depressão e ao estresse. Então, tente fazer isso, tente se aproximar mais de Deus, tente estar mais perto dele, porque ele sempre está com você. Mas se você não se aproxima tanto dele e se aproxima mais das questões materiais, automaticamente fica muito difícil para você seguir a sua vida. Porque sem Cristo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E eu não estou falando aqui de ser evangélico, de ser católico, né? E muita gente diz assim, fulano de tal é crente. Mas crente não é só o evangélico. Crente é o evangélico, é o católico, porque crente é aquele que crê. É aquele que crê em alguém, em algo, né? Então eu creio em Deus e creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou crente, sim, né? Não estou dizendo aqui que você deve deixar de fazer isso ou fazer aquilo, porque você tem o livre-arbítrio e Deus te deu isso. E aí esse livre-arbítrio depende de você. Está dentro de você aí a possibilidade de você verificar se realmente o caminho que você está traçando na sua vida se é bom, né? Procure conversar com a sua esposa, procure conversar com seu marido, procure se entender para que possa haver uma relação melhor, mais salutar, porque muitas das vezes a ajuda não está só no médico. Às vezes você procura um psiquiatra para tratar a sua depressão e muitas das vezes a sua depressão pode ser tratada em casa, com o seu marido e com a sua fé. Então fica aqui o primeiro remédio que, quem sou eu para recomendar alguma coisa para vocês, mas o primeiro remédio que pode te ajudar a tratar a tua depressão chama-se Deus, chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Se entrega a Ele, procure se entregar de verdade, se desprenda dos bens materiais, se desprenda da relação material de trabalho, de emprego, de dinheiro, né? E entregue pelo menos durante um dia de 24 horas, pelo menos se você conseguir entregar a Deus, né, 5 minutinhos do seu tempo, se trancar no seu quarto, no banheiro, seja lá onde for, né, ajoelha ali, chora, chora, mas tente enxergar Deus no seu coração, porque Ele vai estar ali contigo. E aí você vai perceber que a calmaria ela chega e de uma certa forma Ele começa a trabalhar em você da maneira que você quer.
e você pede a Ele o que você quiser pedir, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te atender. Ele vai te tirar desse momento de depressão, de dificuldade, e você vai superar tudo isso. Tá? Não estou dizendo aqui que o remédio é só esse. Muitas das vezes você tem a necessidade de um psiquiatra, de um apoio, né? Mas eu acho que o primeiro remédio para você sair dessa situação que você está passando hoje, né, é aceitar Jesus de verdade no seu coração. Ah, mas eu já aceitei Jesus no meu coração. Mas de que forma que você aceitou? Né? De que forma? Porque não é só você dizer, ah, Jesus, eu aceito você no meu coração. Não. Você tem que dobrar o seu joelho, né? E ali não precisa se arrepender de pecado, porque Ele sabe dos seus pecados. Ali não precisa pedir perdão, porque Ele sabe do perdão que tem que dar a você. Ele só quer que você aceite Ele como seu verdadeiro Deus, como seu verdadeiro Salvador. E quando você aceita de coração, você vai sentir uma quentura no seu peito, e ali já é Deus dentro do seu coração, fazendo o trabalho dele, dando as intuições, e você vai seguir aquelas intuições. E não as intuições do maligno. Ah, mas o inferno existe, o inferno não existe. O inferno quem criou foi o homem, né? Essa questão do maléfico, do maligno é o homem, né? O mal existe? Existe. Mas o que é o mal? O mal é a ausência do bem. A partir do momento que você se afasta de Deus, você está dando possibilidade para que as energias negativas tomem conta do seu corpo. E aí você acaba tendo o quê? Colapso mental e entrando em um processo de depressão. E essa depressão te leva à morte. É simples assim. Então, não permita, né? Não se permita se energizar com energia ruim, com coisas ruins. Procure um ambiente bacana, procure louvar a Deus todo dia, rezar, independente de religião, até mesmo se você não quiser seguir religião nenhuma, mas compre uma Bíblia, né? Vá lá, dá uma lida, não está entendendo, procure alguém que compreenda um pouco mais. Eu mesmo, diante dos meus amigos, o que eu puder ajudar, alguém que quiser perguntar, tirar dúvidas. Eu não sou conhecedor da Bíblia, eu conheço pouca coisa, mas o pouco que eu sei eu já posso ajudar. Então faça isso que eu estou dizendo para vocês, né? A passagem bíblica de hoje ela é muito importante, por mais que tenha sido pequena, mas ela é muito importante porque ela coloca Deus como Deus em todas as religiões que existem no dia a dia de hoje, 2025. Então, assim, nós temos várias religiões, mas qual a melhor? Não existe religião melhor. A religião melhor é aquela que não faz o mal, que não pratica o mal, que não utiliza de feitiçaria, de coisas ruins, para tentar fazer um trabalho ali para fazer o mal para a pessoa, que isso para mim não existe, né? O mal só vai pegar em você se você se permitir. É o que eu falei aqui da depressão. Ela só vai pegar você se você se permitir. Porque se você estiver energizado, estiver sempre com uma sintonia com Deus, pelo menos 5 minutinhos por dia orando, né, se entregando diretamente a Deus, né, automaticamente você não vai estar vulnerável a essas energias ruins e automaticamente o que fizerem para você nada pega. Então a religião que se presta para fazer o mal ao próximo, para mim isso não é religião, não é coisa de Deus. Então essa é a diferença. Se você tiver em qualquer religião que fale o bem, que pregue o bem, que leve você, né, a fazer coisas boas pelas pessoas, isso já é de grande valia, porque Deus vai te proteger, né? Deus não está preocupado que você está no kardecismo, que você está no espiritismo, que você está na religião evangélica, no catolicismo, etc. e tal. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a tua fé, porque ele vai ser Deus de várias formas e de formas bem diferentes. Tá bom, gente? É isso aí, eu não vou me alongar muito mais por conta do tempo do vídeo, mas você que assistiu até aqui, né, que está com problema de depressão, reflita sobre o que eu te falei, né? Procure, primeiro médico que você tem que procurar é Jesus. Procure ele, se entregue a ele, dobre o teu joelho no teu quarto, na tua sala, no teu banheiro, chora. Chora até parar de chorar. Quando você percebe que você está chorando sem saber o porquê, é aí que o Senhor está chegando e já está agindo em você. E você pode perceber que depois você vai ter uma melhora com relação a isso, tá bom? Fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe sempre a vida de vocês. Se precisarem de alguma ajuda, podem contar comigo, tá bom? Eu estou aqui sempre para ajudar vocês. Vamos na nossa oração de encerramento. Senhor, eu peço a Ti nesse exato momento que glorifique a vida dessas pessoas que estão em momento de depressão, que eles possam ter a sapiência
de abrir a consciência e aceitar a Tua palavra dentro do coração. E que a Tua palavra dentro do coração dessas pessoas possa ser milagre, glória e remédio para a cura dessa depressão, Senhor. Que o Senhor possa fazer milagre na vida dessas pessoas que estão em depressão e que eles possam sair dessa situação, Senhor. Glorifique as famílias, glorifique o marido, a esposa, o filho, Senhor, para que possam ajudar para que essa pessoa possa sair do estágio de depressão e se rebelar para o mundo e seguir a sua vida no amor em Cristo. Que possa se libertar das questões materiais. Elas são importantes para a nossa vida, Senhor, mas não devem ser, a forma determinante para que nós possamos viver em função de matéria, de dinheiro. Que a pessoa possa se libertar, Senhor, desse aprisionamento material e entrar na vida espiritual, Senhor, com a Tua possibilidade, e que o Senhor possa imperar milagres na vida de cada um e que está com depressão e que possa sair dessa situação, Senhor. Amém. Amém, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscrevam, cliquem lá, dê o like para ajudar mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus.